É isso que é legal. É legal, Eu acho né? é você poder fazer. Tem uma frase que fala, né, que você tem que fazer o seu melhor com o que você tem para quando você tiver condições melhores, fazer melhor ainda. Isso, Cara, ótimo. Essa é frase é ótima. perfeito isso, assim. Sejam bem-vindos ao Clearcast, o seu podcast de negócios. Hoje estamos no nosso 5º episódio, o segundo de 2023, e novamente temos aqui um convidado que é pioneiro na área dele, pioneiro aqui na região, pioneiro no resgate de uma tradição que há muito tempo estava perdida, era uma tendência nacional, mas estava começando ainda, e ele resolveu meter a cara, trazer isso aqui para a nossa região. Hoje ele é referência no que ele faz. Vem gente de outros estados fazer com ele o trabalho que ele exerce. E vamos falar sobre outras atividades que ele gosta de fazer também. O cara que gosta de esporte, tem um lifestyle super bacana e uma trajetória de vida muito legal que a gente vai conhecer agora. Eu estou aqui com o nosso convidado, o barbeiro clássico, Diego Guilhermino. Seja bem-vindo, Diego. Valeu, Luciano. Muito bom estar aqui podendo contar um pouco da minha história, que parece que faz pouco tempo, mas já completa 7 anos esse ano que eu estou nesse ramo de barbearia e, inclusive, no mesmo endereço, desde maio de 2016. Né? No mesmo endereço você tá? No mesmo endereço, isso. Pô, a gente que legal, iniciou cara. uns 5 meses antes em outro endereço e já mudamos para o centro ali. Pô, legal. E você sempre teve um lifestyle diferente, assim, você sempre gostou de skate, né? Foi um cara que gostava de ter um lifestyle diferente, gosta de tatu e tal. Como que você, que dá uma impressão de ser mais moderno, certo? Uhum. Como que você entrou nessa parte de barbearia clássica? Porque muitas vezes o clássico, ele, hoje em dia, o vintage, né? Ele é moderno, é uma tendência nova, né, de modificação. Isso. Como que você chegou na barbearia clássica? Então, até 2015 eu ainda era corretor de imóveis, né? E em 2014 eu fui conhecer a 9 de Julho, Barbearia 9 de Julho. Eles são os pioneiros no Brasil, começaram em 2007, nesse resgate. E todos os barbeiros lá, a maioria tem esse estilo de vida, né? Rock and roll, rockabilly, skatista, punk rock. A maioria dos barbeiros, eles chegaram a ter 9 unidades em São Paulo, né? Nossa. Recentemente eles desfizeram a sociedade e cada sócio ficou com 5 unidades, acho que alguma coisa assim. E a maioria deles lá nesse estilo de vida. E como eu já conhecia, já vinha de banda, né? Já tive banda desde os meus 16 anos, então eu já venho desse lance rock and roll, né? Então a 9 de Julho foi a minha maior inspiração, assim. Pô, legal. E você aprendeu a cortar cortando ou foi fazer algum curso, tal? Porque daí você falou assim, sou corretor, né? Que é outra atividade que às vezes mesmo você trabalhando para outra pessoa, muitas vezes para uma imobiliária que não é tua, é uma atividade que tem que ser empreendedor, né? Tem que correr atrás para fazer o seu salário, para fazer o seu lucro, né? Porque depende de você, porque é uma tarefa de vendedor, né? Tem que correr atrás, prospectar cliente e tudo mais. Você saiu há 7 anos atrás, eu calculo que 7 anos a gente estava num período de recessão imobiliária, alguma coisa assim? Exatamente. 2015, e daí você falou assim, vou para uma outra área? Isso. Eu costumo falar que eu fui muito bem sucedido no ramo da corretagem, né? Eu tive ótimos parceiros, trabalhei com o Rodrigo Sincariol até 2015, foi uma parceria de sucesso, foi muito bom, porém em 2015 eu já estava querendo fazer outra coisa, sabe? Já estava há alguns anos na corretagem e exatamente o que você falou, o ano já não estava muito bom. A área da corretagem foi uma das primeiras a gente sentir, né, que parou mesmo, o pessoal parou de investir. E eu tive ideia de empreender. Eu falei, eu vou empreender, eu vou abrir alguma coisa, alguma loja. E eu não sabia o que era ainda, né? Mas eu tive a primeira decisão minha foi sair da imobiliária. Conversei com o Rodrigo, falei, eu vou trabalhar só esse mês. Aí eu estava muito mal, na verdade, assim, né? Já querendo fazer outra coisa, né? E ele falou, não, pensa melhor, tira umas férias, o ano que vem você volta aqui na imobiliária, a gente vai trabalhar de novo com essa parceria. E eu estava decidido a fazer outra coisa. E foi quando eu conheci o meu ex-sócio
Na verdade, a gente já se conhecia, né? Tinha algumas amizades em comum. E ele estava começando esse projeto numa casa de show que tinha no Guerini lá. E ele sublocou um espaço. E eu já tinha saído da imobiliária. No mesmo mês que ele abriu, eu saí da imobiliária. E ele me chamou para tirar umas fotos lá. Falou, ó, eu vou inaugurar a barbearia, eu queria que você viesse fazer a barba, fazer umas fotos para mim divulgar, né? Quando eu entrei no espaço, era um espaço bem pequeno, mas já era barbershop, era um outro nome a empresa, mas já tinha barbershop. E como eu já conhecia a 9 de julho, aquilo me remeteu à barbearia mesmo, né? Eu falei, olha que legal, né, meu? O cara teve uma ideia que em Boituva ainda não tem. Existia muitos cabeleireiros, né? Mas barbeiro mesmo, como já tinha acabado nos anos 90, praticamente no mundo inteiro, teve esse resgate em São Paulo, em 2007, mas em Boituva, o nosso foi em dezembro de 2015, né? Então, ele deu esse start e eu fiz a barba, gostei do espaço e ele começou a convidar algumas pessoas para virar barbeiro, né? E, inclusive, eu fui uma delas. Ele falou, você não quer virar barbeiro? Eu não vou conseguir dar conta da demanda. Tá dando muito certo. Isso no começo já. E eu, como eu saí da imobiliária já querendo fazer uma outra coisa, né? Isso vai de encontro ao seu propósito, né? Porque tem a ver com o seu lifestyle. Exatamente. E é impressionante o quanto é importante você aliar propósito com o profissionalismo, né? Com o seu lado profissional. Porque quando a gente faz o que a gente gosta de fazer, o que a gente tem propósito de vida para fazer, a gente faz tão bem feito que a gente nem sente muito o peso do trabalho. Não aquele papo de trabalhe com o que você gosta e você não vai trabalhar nem um dia. Eu trabalho muito ainda. Trabalha bastante, né? Porém, você não sente o peso do trabalho, né? Para você foi mais ou menos isso que você sentiu? Exatamente. No curso mesmo, né? Aí quando ele me convidou, eu falei, e agora? Qual que é o primeiro passo? Ele falou, o primeiro passo você vai se matricular em uma escola, de preferência em Sorocaba, que eu já conheço algumas. Ele mesmo não tinha formação ainda, mas ele já conhecia algumas escolas e eu fui atrás, né? Fui atrás, me identifiquei com uma escola em Sorocaba e no curso mesmo era terça e quarta, 2 dias na semana. E na sexta-feira era o dia que eu atendia o público de graça, né? O pessoal que ia cortar para quem estava, o aluno treinar ali, né? E no curso eu já tinha essa satisfação, sabe? De fazer um serviço bem feito, uma toalhinha dobrada, um atendimento mais calmo, mais detalhado. E eu lembro que tinha uma senhora que cuidava da cantina lá da escola. E ela ficava observando eu trabalhar, né? E ela falava assim, você vai se dar muito bem na profissão. Você é muito atencioso. Porque o curso, ele é neutro, assim. Ele não te dá direção se você vai ser um barbeiro clássico, se você vai ser um barbeiro moderno. E eu já conhecia o trabalho da barbearia 9 de julho. Eu já sabia o que era uma barbearia clássica. Então, eu estava me especializando para poder exercer exatamente nesse segmento, né? E foi o que a gente fez. A gente nunca fez serviços modernos, sabe? Que a barbearia, depois, ela... Tipo, fazer risquinho, essas coisas. Exatamente. Ela foi se modernizando, né? Todo mundo que abre hoje em dia, abre como barbearia. Mas a barbearia que eu sigo, a minha escola, é a velha escola mesmo, né? Você tem aquele totem redondo na frente lá. Exatamente. Desde que abriu tem o Barber Pole, né? Ele, né? Tem a tatuagem. Acho bacana pra caramba isso, porque é uma tendência, né? Uma tendência de resgate. Exatamente. E um propósito que você se colocou para fazer. Uma coisa que eu identifico muito em você também quando eu vejo você trabalhar. Não só quando eu tô lá, que eu tenho que ver aqui, minha barba tá bonita, porque, se não tiver bonita, foi ele que fez aqui. Fez tá hoje, bem cuidado, menino. Tá bem cuidado. E vou toda semana lá no Diego para ele fazer minha barba. E tem umas falhas, mas daí não tem culpa, né? Não tem o que fazer. Mas eu sinto uma preocupação com a qualidade muito grande no seu trabalho. Com certeza. Porque assim, e nos detalhes. Como, por exemplo, uma coisa que eu noto em você, que eu acho interessante, às vezes você está cortando, já vi em vídeos, vi quando você está fazendo lá comigo, às vezes você está cortando com a tesoura, assim, você está com a mão para trás, assim, com a mão para trás. Postura, né? Uma postura diferente. Exatamente. É uma postura bem diferente e que remete a uma coisa que, sei lá,
parece que eu tô vendo um filme dos anos 50, cara. Legal, legal. Né? E essa é a legal. ideia mesmo, é resgatar essa postura do barbeiro, né? O nosso uniforme remete muito aos anos Sim. 50. Então, não é só... Hoje, muitas pessoas criam um cenário, né? Eu costumo falar que o que dá certo é você ser verdadeiro. Se você gosta daquilo, se você gosta de um rock, se você gosta de tatuagem, se você gosta desse ambiente, eu acho que é isso que vai atrair outras pessoas, sabe? Às vezes as pessoas acham que hoje barbearia é você pintar uma parede de preto, ou você pôr um quadrinho, ou você pôr até o barber pole, que você comentou, muita gente nem sabe a história. Nem sabe. Depois conta pra gente. É isso. É muito antigo, né? A nossa profissão é um ofício muito antigo. Então, muitos não estudam, simplesmente abrem em busca de lucratividade, mas às vezes não estudam, né? É o que você falou. Até a postura, né? A gente costuma vender uma experiência para o cliente. Ele não é só... Hoje, cortar cabelo e fazer barba, muitos fazem, né? Você pode fazer na sua casa, se você quiser, né? Existe máquina para isso, mas a experiência que a gente oferece para o cliente que eu acho que é o nosso diferencial, assim. E é uma tendência que, igual você falou, da escola, né? Na escola, às vezes, o pessoal ensina técnica, como em qualquer escola. Você vai numa faculdade, o pessoal vai ensinar técnica lá, seja do curso que você for fazer. Na sua escola e em outras faculdades, o pessoal ensina técnica e esquece de ensinar muitas outras características que a gente tem que aplicar no negócio da gente para o negócio dar certo. Como técnica de vendas, finanças e diversas outras coisas que a gente precisa fazer para estar atento, que a gente acaba não aprendendo na faculdade. Depois a gente vai aprender no mercado. E uma delas, que hoje está em alta, a nomenclatura tal, que é User Experience, que é a experiência do cliente. Por quê? Porque hoje o mercado oferece para a gente receber coisas em casa, fazer sozinho em casa, você tem equipamento para fazer qualquer coisa. Exatamente. Então, quando você vai fazer num outro lugar, ou igual eu que tenho loja física, a gente tem que oferecer uma experiência para o cliente diferenciada. Exatamente. Um atendimento bom, uma consultoria, uma explicação, um bom bate-papo, no seu caso, uma postura, um café, você tem máquina de fliperama lá, né? O teu local, assim, é todo decorado, mas se a gente entende as características, você tem, tipo, garrafinha de Coca-Cola, você tem tocador de vinil. Máquina de escrever antiga. antiga. E tudo tem uma história, assim, nem tudo eu comprei, algumas coisas foram clientes. Suas cadeiras são antigas. A cadeira antiga, ela é uma fabricação moderna, mas inspirada nas antigas, né? Mas já é uma fabricação mais nova. A decoração mesmo, muitos clientes olham lá e falam, cara, eu tenho um negócio que vai ficar legal aqui. Então, tem muitas histórias lá, muitas. Pessoas que vão viajar, traz um chaveiro, eu faço coleção de chaveiro, então tenho muito chaveiro lá, a pessoa vai numa viagem, lembra da barbearia, traz alguma coisa. Então, isso que é legal. Eu costumo falar que eu compartilho do meu ambiente o que eu gosto com o cliente também. Porque, às vezes, o cliente ele trabalha com outra coisa, mas ele gosta de um rock, ele gosta dessa decoração e ali ele se sente em casa, né? E quando ele tem alguma coisa que ele me deu de presente ainda, ele ainda fala, pô, eu que te dei aquilo ali. Ah, legal. Então, isso é bacana. A gente compartilha o espaço com os nossos clientes, né? É uma casa ali que a gente costuma falar que não é minha, é de todos, né? Pô, bacana. Eu até tenho umas coisas lá que você estava falando, tem uns negócios em casa, eu vou levar lá também. Legal. Vou falar, lá é o lugar certo. Pô, legal, bacana. Já tem bastante coisa, mas sempre cabe. Sempre, porque é um ambiente que, mesmo se ele tiver lotado das coisas na parede, ele ainda vai ter um espaço, porque ele permite, né? Esse seu ambiente não vai ficar poluído. Não, exatamente. Se você fizer com uma coisa bem organizada ali, você pode encher a parede de um monte de coisa que nunca vai ficar cheia. Eu tenho um cliente, um senhor, que ele fala assim, cara, um dia você vai ter que mudar isso aqui, cara. E eu falo, não, cara, eu não vou mudar. Imagina se eu quisesse mudar minhas tatuagens, né? Eu não consigo mudar. Claro que ali eu consigo, é um ambiente que eu consigo mudar, sim. Mas quando eu falo das minhas tatuagens, eu quero dizer que ali tem muita personalidade, sabe? São coisas que eu realmente gosto. Não é só porque tá na moda ou porque tá em alta. É porque são coisas que realmente... Hoje eu, graças a Deus, consigo viver esse lifestyle, né? Tá trabalhando numa empresa séria, onde, graças a Deus, a gente consegue... dividir esse espaço com outros colaboradores que dependem da empresa, mas é um ambiente muito leve e que é a minha cara, assim, né? Eu gosto, né? São coisas que eu gosto, assim. É legal. Inclusive, quando eu vou lá,
a sensação que às vezes a gente tem, inclusive eu falei para Priscila, para minha esposa, um tempo atrás, eu falei assim, já faz um tempo, sei lá, uns meses que eu estou fazendo com você, né, Barba? Já. Eu acho que desde o meu casamento. Antes de você chegar, eu estava conversando com o Gabriel aqui, você, na verdade, quando eu inaugurei a barbearia lá, o seu cabelo era um pouco mais curto, mas você já foi lá, eu tenho foto, acho que dos primeiros meses que eu abri lá. Foi, eu lembro, porque eu cortava assim mais curtinho. Isso. E eu cortei mais curtinho até conhecer a Priscila. Ela que falou assim, mudou, né? eu quero seu cabelo mais comprido. Mas ficou legal. E muitas vezes eu aceito a opinião dela, não só por ser minha esposa, mas por ser consultora de imagem e trabalhar essa imagem profissionalmente. Então ela fala para mim, vai ser melhor para você profissional? Vamos fazer um teste, vamos ver se fica legal. E eu gostei do jeito que ficou, mas eu gostava também do cabelo mais batido. Mas a barba já tem um tempo que você já está mantendo com a gente. Tem. Já tem um tempo que eu vou lá. E quando eu voltei para ir lá, eu falei assim, eu vou lá no Diego, eu vou toda semana. Porque minha barba, muitas vezes, eu não tenho tanta barba que cresça muito rápido. Não sou um cara super peludo, assim. Então, a minha barba, se eu for, sei lá, uma vez a cada 15 dias, o suficiente. Dá para segurar. Mas eu vou toda semana, eu gosto de ir, porque além da entrega técnica que você me dá, lá é gostoso de ir. É legal. É legal, é como se fosse uma terapia, um bate-papo. Se eu vou mais à tarde, você tem uma cervejinha para tomar. Isso. Né? Você tem uma bebidinha para beber ali, um bate-papo. Tem os outros barbeiros, são todos muito legais lá. Tem o Buiuzinho lá que está com você agora, que é um amigo meu de, sei lá, de 30 anos já que eu conheço o Serginho. Legal. Então, é um lugar que eu gosto de ir e funciona para mim como uma espécie de terapia. Mas legal. essa também é uma da nossa proposta, é essa, né? Acho que todo homem ele precisa desse momento, assim. A mulher sempre teve essa cultura de fazer a unha, de fazer sobrancelha. O homem era cortar o cabelo naquela fila de espera, isso antes, né? A gente conseguiu mudar isso, né? Com essa organização de agenda, agenda online. Então o cara ele se programa já para isso. Ele tira esse tempo para ele se cuidar mesmo, e é o que você falou, para ter essa experiência, né? Uma terapia mesmo. A barba mesmo, né? Toalha quente, massagem, é o que você falou, uma cervejinha, uma música boa, uma conversa legal. Sim, isso que eu gosto, assim, do ambiente. São também. muitas propostas que você coloca lá e que eu vi lá dentro do seu negócio, do serviço que você oferece, que são diferenciais, que são coisas novas, porém, às vezes são retrôs, né? Como, por exemplo, a maquininha de massagem e tal, a toalha quente, a espuma quente, você coloca, que é tudo coisa lá de trás, mas é novidade. Parece Vamos colocar que é novo, exatamente. Parece que é novo, mas é antigo. E para nossa cidade também acaba sendo novo mesmo, né? É novo, Mas tem coisas também, como você mesmo falou, você gosta de analisar inovações. Por mais que seja vintage, vamos colocar vintage, tradicional e clássico, você coloca coisas que são inovadoras também na tecnologia, né? Com certeza. Eu vi que você está fazendo agendamento online. E quando você colocou lá no Instagram, está fazendo agendamento online, e às vezes eu mando WhatsApp para vocês para agendar. Eu falei, nossa, que legal. Eu gosto dessas paradas, né? De novas tecnologias, formas de você facilitar os processos diários, isso deve facilitar bastante. E você introduziu esse método aí recentemente, inclusive, uns tempos atrás a gente estava falando sobre isso, estava falando que estava querendo fazer, e você colocou isso aí, né? Como que foi isso aí? Teve um impacto muito grande lá para você, positivo? Teve um pouco de dificuldade no começo? Como que é? Isso aí vai para os outros barbeiros, para vocês, ou é só um controle de vocês mesmo? Então, no começo eu era um pouco fechado para isso, assim, sabe? O WhatsApp eu acho que sempre funcionou na barbearia. E quem cuida do WhatsApp é a Michelle, a minha esposa. Então, desde o início da barbearia, ela é a nossa secretária ali. Ela cuida da agenda, ela sempre esteve muito presente. Agora a nossa filha mais nova vai completar 3 anos, ela tem voltado um pouco mais presente na barbearia. Mas esse agendamento online, pelo WhatsApp, sempre foi ela que cuidou, né? Quando eu pensava nesse sistema de agendamento online, eu ficava um pouco preocupado de perder esse contato mais humanizado e também expor muito os horários. De repente eu ficava pensando, cara, às vezes um dia na semana que está um pouco mais tranquilo, o cliente vai lá, vai ver que tem muito horário disponível, não é legal para a empresa. Porém, esse agendamento online, dentro desse sistema, ele é completo. É o que você falou. Todo barbeiro ele tem acesso à sua agenda, ele tem controle das comissões.
é um sistema completo que tem o agendamento online, que é o que você falou, para essas pessoas que gostam dessa tecnologia. Às vezes tem cliente que às vezes tem vergonha de mandar uma mensagem ali, e nesse sistema de agendamento online você tem preço, você tem forma de pagamento, o tempo do serviço. Então, eu acho que para quem gosta dessa tecnologia, ele vai ficar muito mais à vontade para agendar, sem ter contato, às vezes, com uma pessoa, né? Às vezes ele quer tirar uma dúvida do preço, quanto tempo demora. Então, foi muito positivo. Além de tudo que eu te falei, esses benefícios de controle interno de caixa, não é só um agendamento online. Ele é um sistema bem completo, assim. Nossa, aí mudou, assim. E você vai colocar recorrência? Tipo, vamos fechar um ano, vai ficar mais barato, alguma coisa assim? Isso. Hoje a gente já trabalha com assinatura, né? Então, vocês têm assinatura já. Tem assinatura. Você, cliente que quer fazer assinatura, você paga mensal e usa quantas vezes você achar necessário. O cara que quer fazer a barba toda semana, às vezes até mais de uma semana. Tem gente que fala, pô, mas não é exagero? Não, tem cliente que vai. Eu tenho cliente que principalmente quem faz a barba que não tem barba, né? Isso, tipo, faz a barba completa. Completa, que fala? Total shave. Né? Total shave. É o mais tradicional. Tem gente que trabalha, por exemplo... Barbeiro gosta. É uma barba muito legal de fazer. Lógico, perfeita, né? Se todo mundo fizesse essa barba. Mas o que eu tinha te perguntado, inclusive, da recorrência, que eu já fiz os pacotes contigo, né? Vamos continuar fazendo. Mas vocês vão ter isso aí de uma forma mais automática? Tipo assim, coloca o cartão de crédito, todo mês cai lá no cartão e a pessoa já fica comprometida com você naquele mês. Como mais ou menos é o meu Clube da Carne? Eu vou lá, cadastro lá o nome, faço todo um cadastro, digito os meus dados do cartão e enquanto aquilo estiver ativo, eu tenho a possibilidade de fazer barba com você uma vez por semana. Chegou a instaurar isso aí ou não? Isso, a gente pretende aplicar dessa forma, mas a gente deixa um pouco à vontade, assim, sabe? O cliente quer fechar uma vez no mês. Legal ter essa possibilidade. Isso, sabe? Aí, de repente, ele quer depois avulso. Não, agora... Tem muito disso. O cara, às vezes, ele fecha um plano de 3 meses, de repente fala, não, agora eu vou fazer avulso, vou fazer de 15 em 15 dias. Então, a gente deixa bem aberto. Mas se o cliente quiser fechar até anual um plano, com certeza a gente consegue fazer assim. Legal fazer alguns pacotes assim, de fidelidade, né? No caso. Isso. E dar alguns pontos de benefício para desconto em pessoa. Produto, pomada, óleo para barba. A cada 6 meses ganha uma parada. Exatamente, né? isso. Sei lá, algum brinde, né? Acho que é legal. Tipo assim, no final do ano faz a festa do pessoal lá e quem é fidelizado tá lá também, tem alguma coisa convite, diferente. Né? Legal. Então é legal, dá para ter algumas técnicas aí para fidelização. Mas foi muito bom, assim, foi muito positivo, assim, essa parte de sistema e a gente poder aplicar isso, né? Essa recorrência, poder fidelizar mais, né, o cliente ali. Tem uma previsibilidade maior de receita também, né? Exatamente, isso. Bem legal isso aí. Você já teve uma outra unidade, não teve? Você abriu uma segunda unidade uma época, né? Sim, a gente abriu no começo da pandemia, né? Em março, né, o comércio precisou fechar e eu inaugurei em janeiro. Então a gente trabalhou muito pouco tempo, não conseguiu dar andamento no projeto, porque a gente estava numa época que barbearia nem poderia estar atendendo, né? Então ficou esse ano... a gente não conseguiu... É um contato muito próximo, né? Muito próximo, Aí atrapalhou. Mas e não é uma necessidade, tipo, vamos supor, médica, não é verdade? É uma coisa que, sei lá, a pessoa pode ficar na casa e fazer na casa, como a gente falou, né? Isso. Não que ninguém queira fazer ou tenha que fazer, porque todo mundo tem que fazer barba e cortar cabelo. Isso. E você corta cabelo também, não é só barba, né? Exatamente. E a barba é mais fácil de fazer em casa, o cabelo já não, né? Então, mas ao mesmo tempo, acho que o pessoal ficou meio... medo, né? Mas não atrapalhou muito, assim. A questão foi dessa expansão, né? Eu estava com uma cabeça de querer crescer um pouco mais. Lá no hotel era um braço da barbearia, né? Uma barbearia menor, 2 cadeiras. A ideia era expandir. Mas como teve esse lance da pandemia, a gente conseguiu ficar no centro mesmo atendendo. E não mudou muito. Até senhor, assim, que era o grupo de risco, sabe? O pessoal da terceira idade, eles continuaram frequentando com máscara. Todo mundo tem que cortar cabelo, né? Álcool em gel, a gente sempre usou, álcool 70. Então, a gente sempre teve uma preocupação, assim, de sanitização,
de higiene. Então, eu acredito que não atrapalhou muito. Só deu essa freada nesse crescimento, que eu ainda não descarto de ter mais unidades, mas naquele momento a melhor coisa foi concentrar em uma só, né? Você faz alguns eventos também, né? Tipo no Calpig Farm Festival, você teve lá com stand. Na Itaipava também, você anualmente Isso. você vai lá, né? Aham. E em alguns outros eventos também. É muito legal esse tipo de exposição, que é um Muito, outro muito. canal de tração, né? Muito, muito legal. E eu acho assim, a primeira vez que a gente trabalhou na cervejaria, eu não tinha visto ainda no nosso ramo de atividade uma barbearia entrar numa empresa. Corporativo. Exatamente, Então, existem algumas feiras de barbearia, mas você levar a barbearia clássica, no nosso caso, até uma empresa, até os colaboradores, foi E o pessoal gosta? muito, muito, É. muito. A gente já, acho que é o quarto evento, em novembro do ano passado, a gente fez lá. Uhum. Ficou um tempo parado devido à pandemia, mas agora voltou, né? E a gente Legal. tem um projeto lá de até mais meses, né, no ano. A gente fez Dia dos Pais, fez Novembro Azul, mas tem um projeto, de repente, até... Não posso falar muito. Ah, não, deixa aí. Deixa aí. Acompanha as redes sociais do Diego Guilhermino, do San Mas Diego em Barbershop. breve tem novidade, sim. Ah, legal. E isso é muito interessante. Inclusive, você tem ideia de fazer isso para outras empresas também? Com certeza. Deixar isso aberto aí Com pro certeza. pessoal? Depois dessa iniciativa que o Grupo Petrópolis teve, a gente acabou divulgando esse trabalho, né, das empresas que têm interesse de levar a barbearia nessas datas, né? Existe Dia do Homem, Dia dos Pais, Novembro Azul. Tem Dia do Homem? Tem Dia do Cara, Homem, nem cara. Eu não conta vou pra recordar nós, a data, meu. mas tem sim. Minha mulher que sempre briga comigo, porque todo ano, Dia da Mulher, que é 8 de março, agora eu tô faz um ano. Um dia antes do meu aniversário. Não tem como eu então. esquecer. Daí, todo ano eu esqueço de comprar alguma coisa pra ela. Eu falo, "Mô, mas todos os dias são seus." Ela fala, não importa, você tem que me dar pelo menos uma flor e tal. É Dia do Homem, cara, eu preciso saber qual é, pra poder cobrar ela também de alguma coisa. bom. Porque ela nem sabe que deve ter, sei lá. Mas é isso aí. Mas esses eventos é o nosso diferencial também, assim, sabe? Eu continuo insistindo nesses eventos. Encontro de carro antigo em maio. Em maio a barbearia completa 7 anos e em maio o Pinta e o Alfredo fazem o nosso evento aqui em Boituva, né? Encontro de carro antigo. E eles são muito parceiros, assim. É um evento que eu faço questão de estar, que tem muito a ver, né? Eu gosto muito de carro antigo. Tem, você tem, né? Tenho. Você tem o Fuscão. Tenho o Fusca também. Aquele Fusca era viatura ou não? Não, na verdade, o ex-dono, ele caracterizou ela inspirada numa viatura, mas nunca foi, não. Não era do Ronildo esse? Era dele. Ah, era do Ronildo? Ele tem um, né, que tá caracterizado agora. Aham. O Ronildo gosta. O Ronildo gosta de coisa antiga, né? Esse gosta. Nossa Esse é dos Senhora, nossos. Caramba. Ele, toda vez que eu falava com ele, né? Porque a gente era sócio. Eu não sou sócio mais, acho que ele continua ainda do Do clube pinball, de pinball, né? A gente, pra quem não sabe, eu era participante, era sócio de um clube de pinball, que é um negócio totalmente vintage, uma coisa que eu gosto muito, que é um hobby que eu tenho, que é videogame desde moleque. Legal. E eu participava do clube de pinball. E o Ronildo era sócio lá também. E depois disso aí, ele começou a pegar um negócio de comprar umas coisas antigas, Brinquedo brinquedo, ele faz e coleção. um monte de coisa. Eu falei, um dia sua mulher vai pôr você pra fora de casa, cara, porque de tanta coisa que ele compra. Ultimamente ele tem postado no Facebook, né? Fala, olha, o que chegou. Isso. chegou. E o cara, nossa, não para de chegar direto, brinquedo não na para casa de chegar dele. brinquedo na casa dele, sensacional. cara. O espaço que ele tem lá O espaço dele é fantástico, né, meu? É de muito bom gosto, assim. É todo escuro, com brinquedo, Isso. um monte de prateleira, sonzão, iluminação. Legal. O Ronildo é um cara bacana, cara, e gosta bastante disso aí, né? E como você falou do carro antigo, desculpa, eu acabei até te interrompendo, Dos eventos. dos né? eventos do Pinta, né? Isso. Tem tudo a ver, né, o Tudo carro a ver, antigo. Tudo a ver. O primeiro ano de barbearia, a gente já fez essa parceria e foi muito positivo. A gente divulgou bem a barbearia, a gente fez matéria em revista. Então, é um vínculo, assim, uma parceria que eu gosto. A gente ficou alguns anos sem participar do evento, mas o último que teve a gente participou e eu pretendo sempre que eu puder. Esse último eu não fui, Muito bom. mas eu acompanho, porque eu tô ali no centro, o pessoal começa a passar de carro, né? Então a gente vê uma movimentação no final de semana, quando tem o encontro de carros. Cara, passou tanto caminhão ali na muito frente, legal, cara. né? Uns carros diferentes esse ano. Eu falei, nossa, deve estar grande o evento. No fim, acabou passou o final de semana. Acho que talvez eu não estava aqui no final de semana.
e eu acabei não indo, mas eu acho que foi diferenciado, não foi? Muito legal. Esse ano. Eles conhecem muitas pessoas, né? Uhum. E a galera vem prestigiar mesmo o evento. Eu costumo falar que é um evento que reúne amigos mesmo, né? Existem eventos maiores na região, mas aqui é um lance assim de pessoas que você vê que realmente gosta daquilo ali, né? Faz questão de estar no evento. Eu, antes de ter a barbearia, eu sempre fui nos encontros, eu sempre gostei. E hoje eu tenho amizade com essas pessoas que organizam o evento, eu poder estar ali é muito legal, assim, parece que... E você vai ainda, né, nos outros encontros, assim, com a sua família? Vou. Te Algumas acompanho cidades da no região, Instagram. assim, a gente... É um hobby, assim, que a gente gosta. Aham. Tá? Final de semana em encontro. Legal, daí você pega o carro, vai lá, tá lá. Vai Isso, longe? Vai às pra um vezes lugar sai o longe? pessoal junto, né? Reúne aqui na frente do bombeiro, Uhum. sai todo mundo junto, aí chega no evento, cada um às vezes fica junto, às vezes o pessoal separa, isso que é legal. Existe essa união, né? A galera que gosta sempre está junto. Então a gente vai, passa o dia, às vezes, almoça. Normalmente domingo, né? É. E todo mundo vai de Fusca ou não? Cada um tem um carro A diferente? maioria é Fusca, mas tem alguns outros carros antigos, né? Mas a maioria que eu conheço é Fusca, os Tem fusqueiros da vida. Fusqueiro, clube do Fusca, né? É legal o Fuscão. A gente tava falando antes de entrar no ar aqui sobre carro antigo. Meu pai tinha um Spazio quando eu era criança e tal. Eu acho super legal, eu tenho vontade de ter. Eu aconselho. Tá lá na minha listinha. Só não sei se eu tenho coragem ou talvez eu ainda tô com juízo suficiente para não comprar por enquanto, porque eu não sei quanto de trabalho que vai dar, porque dá um trabalhinho, não dá? Dá um trabalho. É amor e ódio. É, né? Quebra de vez em quando. É um mas carro antigo, né? Exatamente. Mas é uma mecânica simples. Depois você Você vai aprende, aprender. você sabe fazer? Algumas coisas, assim. Eu falo. Tem gente que fala assim, pô, Fusca com um arame e um alicate você arruma. Eu falo, não é bem assim, não. MacGyver não agora. é bem assim, não. Se você não souber o problema, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, né? Mas se souber, às vezes é uma coisa meio simples mesmo de Isso, fazer. muitas coisas O simples. duro é você sair com a esposa, às vezes tá longe, aí o negócio vixe. quebra. Ela fala, falei que era pra ter vindo com outro carro. A esposa tem que gostar Tem também. que gostar também, né? Mas então, dentro do seu lifestyle, você é bem rock and roll, né, cara? E você gosta de skate também. Eu lembro de uma época que você tava no veneno do skate, né? Descendo ladeira. Nossa, foi uma fase muito boa, assim, né? A gente ficou uns 3 anos, acho que andando seguidos. Fizeram assim, até direto. eventos também, Fizemos né? eventos, Você e o sucesso. Serginho. Eu, Serginho, Rodrigo Leite e o Bruno, que tá no Cara, Japão agora. Esse meu amigo. evento foi bombado, né? Como Muito, chamou mesmo? muito. Foi Santa Fé. Santa Fé, eu patrocinei, Santa Fé. inclusive. Foi lá no Guerini, né? Isso mesmo. Aham. Legal. A gente andou muito tempo, cara. Foi uma época, assim, que mais ainda eu fui descobrindo, assim, sabe? Pô, eu sou isso mesmo, é isso que eu gosto. E foi abrindo a minha cabeça para realmente querer trabalhar com alguma coisa ligado ou ao skate, ou à tatuagem. E foi a barbearia, né? Mas, assim, que também tem tudo a ver. E o evento foi sucesso, né? Eu tenho um long em casa. Acho que eu já comentei contigo. Eu tenho um long. Na época eu emprestei o long de alguém, não lembro de quem que foi que eu emprestei. Eu falei, eu quero saber se eu ando mesmo. Me empresta para eu ficar um tempinho em casa lá com ele. Daí eu andei, falei, porra, legal pra caramba. Daí eu comprei, andei umas 3 vezes e não andei mais. Tá lá parado. Minha mulher tá louca pra entregar esse muito long. bom, cara. O problema é que eu me machuquei muito, né? Você andava muito ombro rápido, saiu do né? lugar, joelho. Aí hoje eu prefiro ficar mais tranquilo. Você também... ladeira, muito rápido. O seu long tá lá na parede lá da barbearia, tá judiado, Tem né? história. Lá tá massacrado o long. Deve ter levado vários tombos lá, né, Legal. Hoje ele fica de decoração lá. Né? É o mesmo que aquele lá que você andava. O mesmo que eu andava. Uhum. E a modalidade... Chegou a participar de competição, alguma coisa assim? Não, competição não. A gente já foi para Sorocaba, para Itu, a gente fez amizade, Tatuí, com algumas pessoas que andavam, né? O long não é um esporte que muitos skatistas, até hoje, né, deu uma parada. Na época que a gente estava andando, uma galera tava meio na moda, né? Isso. Eu vendia bastante skate. Mas lá é uma na loja. modalidade que no Brasil assim não é muitos skatistas que aderem, né? E a gente conheceu essa galera que anda em Sorocaba, em Tatuí. Então a gente fazia alguns encontros assim entre amigos mesmo, porque a gente buscava a ladeira, né? O esporte, a modalidade nossa era freeride, né? Que é slide e speed. Então a gente não podia ver um loteamento que estava abrindo. Ó, aqui tem uma ladeira. Aí, eu lembro que vocês desciam ali no Vitiello, a gente começou Vitiello, o Guerini depois, né? Aham. Mas a ideia era essa, sempre encontrar uma ladeira e descer. Normalmente quarta-noite a gente andava e domingo, né? Domingo era
cedinho já estava na pista. E é bacana, né, cara? Atividade física é muito legal para a gente ter, para a gente praticar, para gerar novos hábitos bacanas para gente. Muito. E eu vejo que você gosta. Inclusive, eu queria deixar um negócio público aqui. O Diego tem média de 21 no... Pega aí, Fabrício Amaro. Pega ele aí, Fabrício. A gente tava falando sobre isso, porque o Diego anda de bike, você anda de bike, e você tava andando de bike, você ficou 1 ano andando de bicicleta com uma bicicleta sem transmissão, né? Sem marcha, tipo, sem freio a disco. Uma bicicletona lá, que é a Bike Brisa, que ela tem cara. Instagram, inclusive. Tem Instagram, tem segue Instagram, lá, Bike segue Brisa. Cara, Pô, a Bike quantos Brisa... quilômetros você andava? Não é fácil andar com uma bike sem transmissão. Não é fácil, cara, não é fácil. Essa história da bicicleta é engraçada, que assim, eu comprei esse quadro de um amigo porque eu queria uma bike retrô. Eu queria montar uma bike retrô, né? E ele já tinha montado algumas bicicletas, assim. Aí ele me vendeu o quadro e eu mandei pintar. Escolhi a cor, mandei um cara pintar. E esse quadro ficou na barbearia. E ficou lá, cara. Inclusive um amigo meu falou, pô, cara, você não termina essa bicicleta? Mas na vida eu acho que tudo é questão de prioridade, né? Às vezes a gente tem sonhos que a gente só vai conseguir realizar um pouco para frente, né? E a gente tem que ter essa calma, essa tranquilidade de esperar as coisas acontecer. A bicicleta ficou lá, cara, parada, e ficava meio de decoração, mas ela desmontada, né? Aí eu levei para minha casa o quadro, comprei o pneu na internet, o pneu branco, 2 pneu branco, e ficou, cara, também vários anos lá essa bicicleta lá parada, cara. Aí um amigo meu falou, cara, por que você não monta essa bicicleta? Leva ali nos meninos ali, da Bike Tech, inclusive. Fazer um jabá. Fazer um jabá aqui. Aí, ô Tony, essa é para você, hein? Levei na Bike Tech, o pessoal, cara, me recebeu super bem. Aí eu falei, eu queria montar essa bicicleta, né? Aí eu falei, mas eu não queria montar ela inteira agora, eu queria pôr as rodas, não sei o quê. Aí ele montou as rodas e tirou uma foto. Cara, eu falei, que linda ficou a bicicleta, cara. Aí ele falou, termina a bicicleta, eu vou montar para você. Aí ele montou, colocou uma cestinha até, porque é um quadro feminino, né? E ficou bonita a bicicleta. Aí, como ficou muito bem montada a bicicleta, eu comecei a primeira semana que eu andei, cara, puta, adorei a bicicleta. Caí, cara. Quebrei o dedo. Na primeira semana? Na primeira semana, quebrei o dedo, cara. Eu, trabalho com as minhas mãos, né? Caramba! Mão esquerda ou direita? Direita, cara. Caramba! Quebrei o dedo. O Dr. Friso falou, vai ter que ficar uns dias sem cortar cabelo aí, Caramba, olha aí. E aí eu falei, puta merda, cara, que prejuízo, né? Montei a bicicleta e na primeira semana... Aí eu me recuperei algumas semanas, tirei o gesso. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria sozinho, cara, sem ninguém, assim. Eu falei, eu vou frequentar todo domingo uma igreja numa zona rural de Boituva. Como eu nasci aqui, eu conheço tudo, né? A parte de meus pais já moraram em sítio. E eu comecei a ir, em média de 20 quilômetros só, 15, 20 quilômetros. Fui numa igreja, aí no outro domingo eu fui em outra. Assistia a missa? Não, cara, eu ia cedo isso, porque era longe, entendeu? Tipo, nos bairros longe, assim, zona rural, né? Tipo, então, Hungria. É quase uma promessa, assim, sabe? Eu não chamo de promessa, isso, exatamente. Eu chegava na frente da igreja, tirava uma foto, colocava isso como meta, assim, né? Andei 20 quilômetros, olhava no Google Maps, não tinha nem aplicativo, nada. E a bike foi me mostrando uma modalidade, cara, que era a mountain bike. Eu descobri através dessa bicicleta retrô que a galera andava, né? Já sabia, mas não entendia muito, né? Até brincava, esses caras com essas roupinhas, não sei o quê. Eu ia sem capacete, cara. Mas aí, com o tempo, cara, eu completei 10 igrejas, assim, coloquei no final do ano. Comecei andando em outubro, né? Outubro de 2021. E eu completei 10 igrejas, todo domingo. Aí eu falei, agora eu vou colocar uma meta aqui. Eu vou andar 52 domingos com essa bicicleta. O ano tem 52 domingos, eu vou tentar não faltar em nenhum domingo. Eu vou andar todo domingo. Aí eu comecei a andar 30, 40 quilômetros, 50. Aí a galera, caramba... Você e a Michele? Não, Tava sozinho nessa ainda sozinho. Aí teve um amigo, um cliente que comprou uma bicicleta, começou a ir comigo. E a Michele não andava ainda. Eu falava pra Michele, Michele, eu vim até o Castelinho da Pamonha aqui, passava de Fusca na Castela. Ela falava, você tá maluco, muito longe. E hoje ela anda comigo. Depois de uns meses, né, eu montei uma bicicleta para ela. E ela pegou gosto também, sabe? E acabei incentivando outras pessoas e completei os 52 domingos com a bicicleta, dia 4 de dezembro.
Agora, desse último? Isso, 4 de 2022. dezembro de 2022, isso. Pô, que legal. O cara. último domingo, assim, 52 domingo e todos nessa média, 40, 50 quilômetros. E todo rolê eu registrei, eu tirei foto. Por isso que eu tenho o Instagram. Então tem desde o meu primeiro passeio lá até o último, que eu Pô, que legal. encerrei o ciclo. Assim, Qual com que é a o bicicleta. Instagram mesmo, pro pessoal saber? Bike Brisa. Bike Brisa. Bike Tudo junto? Brisa, tudo junto, é. Pô, Tem só legal. um Sigam underline. lá, eu acho, né? sigo lá já. O Instagram dele é bem legal mesmo. Mas é legal você colocar esses números, né? Eu falei assim, ó, 52 domingos. E eu completei, cara. Eu falei, puta, que legal, né? E peguei gosto pelo esporte. Já nesse meio tempo comprei capacete, comprei uma bermuda adequada, com gel. O banco da bicicleta já era um banco melhor. Então, ela era uma bicicleta antiga, mas estava bem preparadinha, assim, sabe? E eu comecei a frequentar lugares que os caras iam com bicicleta mais cara, né? E os caras não entendiam nada. Falavam, o que esse Pô, maluco tá fazendo com cara. essa bicicleta, cara? Eu lembrei de você, inclusive, tá na primeira página do UOL lá, 2 malucos que pedalaram não sei quantos quilômetros durante tantos finais de semana, se eu não me engano, 200 Eu quilômetros não com posso nem ver isso. uma barra forte. Uma barra forte. Ah, eu vi, cara. Eu vi esses Você caras. viu já. 2 senhores Vi, já. vi. Eles Legal pedalaram com pra a barra caramba. forte. Isso Falei, que eu "Pô, achei lembrei legal. do Diego, cara. É isso que é E legal. É você poder o fazer... headline lá, a manchete, tava que eles fizeram com a bicicleta sem transmissão. Isso mesmo. Barra forte. Barra cara, forte, É bruto, filho. pesada. É isso que é legal. legal, Eu acho né? é você poder fazer... tem uma frase que fala, né? Que você tem que fazer o seu melhor com o que você tem para quando você tiver condições melhores, fazer melhor ainda. Isso, Cara, ótimo. Essa frase é ótima. perfeito isso, assim. Às vezes as pessoas acham assim, pô, cara, para mim começar um empreendimento, eu preciso de... Eu era assim, tantos mil. E esse tantos mil era muito longe. Uhum. Você sempre pensa, para mim andar de bicicleta, eu preciso comprar uma bicicleta de carbono ou uma bicicleta mais cara. Não, cara, você tem que começar com o que você tem. Claro que eu não vou incentivar a galera a pegar qualquer bicicleta, porque é um esporte mesmo, né? Tem risco, né? Mas eu acho que o importante é você começar e depois, no meio no processo, você vai aprender o que é o esporte. Aí você vai ver, pô, eu gosto, vou investir agora. Eu, depois desses 52 domingos, eu investi numa bicicleta melhor, né? Comprei uma mountain bike. Eu nem falo melhor, porque eu gosto tanto da Brisa que ela para mim ainda é a melhor. É. Mas uma mais que te facilite o pedal, né? Exatamente, me traga mais segurança, né? Uma suspensão boa, um freio Pegar uma a disco, subidinha com a uma bicicleta subidinha. sem... Você subia com ela sem Pô, marcha? cara, não descia nenhuma subida. Não? Subia? Pá, subia. No no começo, assim, pedal você vai mesmo. aprendendo, né? Mas depois, cara, eu fui colocando isso na cabeça, né? Eu não posso descer da bicicleta, eu preciso... E não tinha subida, cara. Ela subiu até nessa das antenas. Para quem pedala, a subida das antenas, que vai para os correios lá, é bem íngreme. E eu subia com ela. Pô, isso é foda. Mas também quebrei corrente, pé de vela, trincou o quadro. Imagino, porque é um peso, né, cara, que você tem que soltar em cima dela lá para subir. Aproveitando a oportunidade, o gancho, quero te dar um presente aqui, ó, Aí sim. da minha loja, que inclusive a gente está iniciando hoje um processo aí de espaços publicitários aqui dentro do podcast. A SB Sports é um dos patrocinadores. Eu queria te dar um presente. Muito obrigado. Sacolona aqui. Que legal, hein, meu? E acho que você vai gostar. Valeu. Obrigado, hein? Imagina. SB Sports. SB Sports. Sigam a gente lá. sb.sport_. Pô, cara, muito legal, hein? Uma obrigado, camiseta hein? de bike aí, ó. Aí, galera. Acho que tá aqui, ó. Muito bom, muito bom. Isso aí é uma meinha. Você Legal, usa? hein? Usa ou não usa? Uso, cara. Uso sim. Obrigado, hein? Isso Muito aí. bom. Dá pra usar na bike e no lifestyle. Legal, No hein? skate. Valeu pelo presente. Valeu. Isso aí. A propósito, também eu quero anunciar um novo patrocinador aqui nosso, San Diego Barbershop. Tá aqui na tela o Instagram deles aqui, a logo deles. Muito obrigado por confiar no Clearcast. Muito bom, eu confio Luciano. em você já há bastante tempo, a gente vai continuar lá e agora numa parceria nossa. Valeu. Isso aí. Muito obrigado pelo convite. Valeu mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Uhum. E eu vim, não é demagogia, mas é porque você me convidou mesmo. Eu acho legal esse trabalho sério que você fala sobre empreendedorismo. Há muitos anos, antes de você chegar, eu até falei para o Gabriel,
que você já me falava sobre Instagram, já me falava sobre algoritmo. Lá em 2016, Lá né? já, você era maluco, já falava de um monte de coisa. Seguidor comprado, como funciona, o que a galera tava fazendo. E hoje, muitos fazem isso, coisas que você já sabia, né? Você já... Há um tempo atrás, né? E é legal você tá, né? Esse programa, eu acho que... Eu acho que eu cortava cabelo com você em 2015, 2016, né? eu abri em 2016 lá. Em 2016, foi no ano que eu abri. foi em 2016 que eu cortava. 2016, 17, 18... Daí a Priscila me tirou do teu cabelo. Perdi um clientinho. Perdeu um cliente para minha esposa. Que eu comecei a namorar ela em 2018. Daí ela falou, não, seu cabelo é mais comprido e tal. Eu falei, mas eu gosto lá, meu cabelo aqui, pomadinha, tal, pomadinha no cabelo. Não, vamos deixar mais comprido. Daí fui atrás de outros. Ficou bom. E daí a barba, a barba você tá tá mantendo. deixando, Né? tô tomando um minoxidil para ver se a barba dá uma enchida. Vai ficar bom. Se você tiver algumas técnicas aí inovadoras para ver a barba crescer, estamos aceitando. Beleza. Né? A gente sempre troca essa ideia aí para ver se some esses furos aqui. Mas o Diego ele dá umas escondidas aqui. Tá muito bom. Deixa crescer um pouquinho aqui para não aparecer muito, né? É isso aí. Isso aí. E é legal essa parte do esporte porque demonstra em você isso, as atitudes que você tem com relação à bike, o compromisso que você tem. Inclusive, ontem eu estava conversando ontem eu iniciei uma mentoria com dois sócios, duas pessoas que são sócias de um empreendimento, de uma loja de Rondonópolis, no Mato Grosso. Que legal. Eles estão fazendo mentoria comigo. Ontem foi o primeiro encontro e a gente estava falando e eu comentei com eles sobre a importância que a gente tem, porque isso faz parte da minha mentoria também, sobre a importância dos bons hábitos que influenciam a sua vida profissional. Porque se você tem bons hábitos, sejam eles de leitura, alimentação, prática de esporte, espiritualidade, meditação, seja qualquer um desses hábitos, se eu for listar aqui, tem diversos outros, a gente tem esses hábitos colocados eles de uma forma prioritária, com disciplina, e a gente utiliza ele dessa forma, a gente acaba facilitando o nosso lado profissional, porque você vai se colocando, se expondo em fazer essas coisas de maneira repetitiva, com compromisso, algumas coisinhas lá que às vezes a gente deixava para depois no trabalho, que isso às vezes acontece, você fala assim, não, eu vou fazer. Isso. Mesmo sem perceber, a gente não deixa mais nada para depois, porque a gente executa, a gente é uma pessoa que executa, e você fazer isso durante 52 domingos seguidos, sem furar, não tem... Porque muitas vezes a gente está com uma gripinha ali, né? É isso, não tem como. Desculpa, sempre tem uma dor de cabeça. Qualquer coisa vai... Chuva. Cara, e você não parar nenhum, você não matar nenhum, você tá de parabéns. Até foi assim, a gente comecei em outubro andando e terminei em dezembro. Teve alguns que eu não consegui ir, assim, não foi nem 8, acho, assim. Não foi... Mas foi muito frequente mesmo. Foi acho que algum encontro que teve em Boituva de carro antigo, acho que eu não consegui ir. Mas é bem isso. Você... mas às vezes também não dá, né, meu? Não, exatamente. Mas é mínimo mesmo. Porque eu já concluí 4 de dezembro, comecei já em outubro, já matou. E é isso, é você colocar metas e correr atrás disso mesmo. E é o que você falou. Ajuda, né, na sua disciplina do dia a dia, né? Ajuda muito, né? Eu costumo falar assim, a bancada, né? Eu sempre cobro dos barbeiros essa organização, né? Hoje eu brinquei, eu falei assim, na verdade eu sou um desorganizado que me policia, né? Eu estou sempre toda hora organizando ali. Porque é isso, é esse hábito de estar sempre voltando o pente no mesmo lugar, se incomodando com alguma coisa que está errada ali, é isso que vai te fazer melhor mesmo. Não é porque, tem cliente que fala assim, pô, você é metódico igual eu sou assim também. Às vezes esse cara já é assim, eu não sou assim, é que eu tô me policiando. Desenvolveu isso, exatamente, né? Para facilitar a sua vida. Exatamente, a bicicleta é a mesma coisa. E é legal a gente desenvolver isso. Eu gosto muito de gerenciamento de tempo, organização, de todas as minhas tarefas, compromissos e tudo mais. Então, eu utilizo diversos artifícios para me organizar. Então, como, por exemplo, agenda no Google, lista de tarefas no celular, que também tudo dá para ver, tanto agenda no celular quanto no computador. Evernote, entre outros, Trello, vários programas de organização. E tem gente que fala assim, nossa,
você tem que ser muito organizado para usar tudo isso. Eu falo, não, eu uso isso porque eu não sou organizado. Exatamente. Porque eu não lembro das coisas. Se eu não usar, eu me perco. É isso mesmo. O tempo inteiro. E, inclusive, isso me dá uma possibilidade de eu liberar um espaço muito grande dentro do meu córtex pré-frontal aqui, que é onde a gente se preocupa e toma decisões ativamente, que eu libero um espaço que eu posso pensar em outra coisa e não simplesmente tenho que ligar para alguém, ou tenho que fazer tal coisa, ou tenho que mandar um e-mail. Eu vou lá... Vai acumulando, né? Não acumula, porque às vezes você lembra num momento que não dá para você fazer, certo? Então você fala assim, eu preciso mandar um e-mail para o Diego. Ou não dá tempo de redigir esse e-mail aqui. Eu entro na minha lista de tarefas, vou lá, tem tudo separadinho, Clearcast, grupo SB, pessoal. Eu vou lá no Clearcast e falo, preciso mandar um e-mail para o Diego. Coloco lá, para quando? É no sábado, eu coloco segunda-feira. Na segunda-feira, eu entro na minha lista de tarefas do dia, eu tenho lá um monte de coisa. Tem coisas que já estão programadas para a semana que vem, tem coisas que estão programadas para outros dias, tem coisas que estão programadas para o mês que vem, já que eu não quero mexer com isso agora. Mas a hora que chegar lá, no mês que vem, o sistema vai me avisar. Legal. Então não tem como a gente acabar se esquecendo e a gente não fica se desgastando com atividades que a gente não precisa. Exatamente, é isso mesmo. É muito legal, né? Você tem algum tipo? Você usa alguma coisa? Então, fora o sistema no celular barbearia. eu uso muito bloco de notas. Eu faço muito isso. Eu faço um cronograma anual do que eu quero fazer na barbearia. Eu tenho as minhas contas, eu tenho tudo no bloco de notas. Eu tento todo dia dar uma olhada ali e me atualizar nessas coisas. Assim. Depois eu vou te ensinar a usar o aplicativo que eu uso. Vai facilitar muito, porque legal. você consegue fazer um planejamento disso. Não só escrever, mas você consegue fazer um planejamento, entender o que já está atrasado, o que não está, colocar bandeiras de prioridade em cima das coisas que você tem que fazer. É muito legal. E, inclusive, hoje, eu esqueci até de repostar, uma mentorada minha postou, que a gente usa um outro aplicativo, que é o Evernote, que é para guardar as coisas. Então, por exemplo, documentação tal, você vai lá, cria uma pasta e joga a pasta de documento. Porque às vezes fala, preciso de uma foto do RG, cadê, onde está? O logo da empresa. Logo da empresa, certidão de nascimento sua filha. Né? Então, às vezes não sabe onde está. Tem tudo digitalizado lá, contrato social da empresa, tem tudo lá nas pastinhas, tudo certinho. E ele fica na nuvem, você pega onde você quiser, tudo organizado. E daí hoje ela estava fazendo um negócio numa junta pública aí, né? Dando entrada numa documentação, ele é arquiteta. E daí ela estava falando, foi muito fácil hoje, porque hoje a gente faz tudo no Evernote, conforme eu ensinei ela. E isso é muito legal. Eu preciso pegar todas essas dicas e realmente começar a usar essas ferramentas. Eu costumo falar que eu sempre busquei muito... me preocupei muito com essa organização da empresa, sabe? Cada um tem uma função, né? A Michelle, ela sempre teve essa função de ajudar nessa parte administrativa. Hoje a gente tem uma empresa de marketing que cuida do nosso marketing. Eles cuidam também desse sistema, nos ajuda nessa parte financeira também. Então, eu sempre fiz de forma muito comanda de papel, eu já tive há pouco tempo. Muito organizado, mas de uma forma... eu não usava essas ferramentas digitais que hoje tem, que facilita muito, né? Mas eu estou muito aberto a isso, assim. Porque é o que você falou, a barbearia é vintage, ela tem essa proposta do clássico, mas essas ferramentas para a empresa ajuda muito, né? Ajuda muito. Eu gosto muito. Eu gosto de pesquisar bastante sobre essas tendências, sobre ferramentas novas, sobre possibilidades que a gente tem de... não só ferramentas, como aplicativos, como técnicas para a gente poder trabalhar, para melhorar, facilitar, melhorar a gestão de tempo. Na própria mentoria mesmo, ontem no primeiro encontro, eu passei para eles, né, que dentro da mentoria eu tenho uma parte de gestão de tempo, de produtividade, que é um módulo pequeno, e uma parte de mindset e mentalidade. Por que eu coloco isso dentro da mentoria? Porque você não consegue ser um profissional de alta performance, ter uma empresa de alta lucratividade, se você não for uma pessoa de alta performance e você ser uma pessoa organizada. Não tem como, seu negócio vai crescer e você vai ter um monte de trabalho, não é verdade? Exatamente. Como a gente mesmo falou,
nunca se você trabalhar com o que você gosta, você nunca vai trabalhar na sua vida mais. Não é uma verdade, é uma mentira isso aí, porque você vai trabalhar e vai trabalhar muito mais. Inclusive, você vai trabalhar muito tempo a mais horas e de intensidade. Então, se você vai crescer, sua empresa vai crescer, você tem que se organizar pessoalmente, sendo uma pessoa que vai te ter... você vai dar condições para você viver melhor, porque você vai... Não adianta nada. Eu durmo tarde, como mal, não pratico esporte. No outro dia eu vou ter que trabalhar 10 horas por dia. Você vai trabalhar? Não vai trabalhar direito. Agora, e a organização de tempo também. Você vai esquecer de um monte de coisa. Então eu coloco esses módulos para quê? Para a pessoa se preparar, criar uma base sólida ali, uma infraestrutura sólida e poder crescer, né? Exatamente. A gente cresce com uma base legal. Tem mais qualidade, né? Isso que você falou de separar, né? No começo, eu já dei até uma entrevista uma vez, eu falei que eu não sabia mais o que era vida pessoal e vida profissional, era uma só. Na época, eu achei muito bonito isso que eu falei. Porém, eu acho legal você separar, né? E você só vai poder se dar o luxo de praticar um esporte, de poder ler um livro, se você se organizar dessa forma mesmo. Porque é interessante você desligar a chave, né? Pô, eu trabalho de terça a sábado lá, é o que você falou, 10 horas praticamente em pé ali, muitos clientes, muitas conversas, então você acaba ficando sobrecarregado, né? Então, se você não tiver poder separar esse tempo para praticar um esporte, para fazer alguma coisa... hoje eu falo assim que a minha vida ainda é a barbearia, mas eu consigo separar hoje. Assim, domingo eu vou pedalar, na segunda eu tenho tempo para minhas filhas. Então é importante o trabalho, mas você ter essa organização é primordial, né? Para você ter uma qualidade de vida, né? Claro, com certeza. A gente tem que desapegar nos momentos. Às vezes não é só final de semana, que tem gente que você trabalha de sábado, dia todo aí, né? O domingo seu, a sua folga é domingo e segunda, né? Mas não tem o dia certo mesmo. Não tem um dia certo. Tem gente que trabalha de final de semana e folga durante a semana, mas nos momentos de folga é importante a gente não só focar no descanso mesmo, no lazer ou em atividades, seja o que for que você gosta de fazer. Só que hoje em dia é uma tendência a gente fazer isso focado no trabalho também, porque às vezes a gente separar tudo é complicado. É complicado. É mais ou menos igual o pessoal fala sobre... Eu tô lendo um livro que chama Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca. Ele fala sobre estoicismo e tal. É um filósofo grego antes de Cristo. Um cara que era... como se fosse conselheiro lá dos imperadores romanos, de Marco Aurélio, e diversos outros imperadores lá. Ele fala, tem um livro que ele fala só sobre isso. É um livro curtinho, estou na metade dele, comecei a ler essa semana passada, chama Sobre a Brevidade da Vida, que ele fala em como a gente não aproveita a nossa vida. Ele falava sobre isso há mais de 2000 anos atrás, né? E ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que tem muita gente que separa muito a vida pessoal da profissional. Inclusive, fica esperando a aposentadoria e fala que quando se aposentar vai aproveitar a vida. Ou então, eu vou curtir a vida no final de semana, só no meu domingo. E daí fica aquele negócio lá. Que é igual eu postei uma frase segunda-feira, inclusive baseada nesse livro aí. Eu coloquei lá na segunda-feira: quem não gosta de segunda-feira é que não tem sonhos para realizar. Por quê? Porque o cara fica lá focado, fala: eu preciso do meu domingo. Nossa, sextou, hoje eu não vejo a hora de sexta-feira, quarta-feira ainda, não chega sexta-feira logo. Porque a pessoa acaba não curtindo a vida dela, independente de ter um trabalho com propósito ou não. Tem gente que tem o trabalho com propósito, é isso que a gente gosta da nossa vida e tal, é isso que eu sempre sonhei, mas tem gente que não é isso que sempre sonhou. Já está no trabalho lá, que gosta de fazer o que faz,
mas muitas vezes não é o que sempre sonhou para Exatamente. fazer. Uhum. Só que daí durante o dia sofre demais, porque se priva de alguns momentos, tipo de diversões mesmo, que você vai ter não só durante o trabalho, que às vezes você tem que estar focado, mas sei lá, às vezes numa hora do almoço, você vai almoçar com um amigo, Mas com certeza, eu aprendi isso ou vai almoçar alguns com a anos esposa, atrás. né? Um amigo me falou isso. Eu falava justamente como você falou. Falava, cara, tá muito bom, eu tô muito feliz, tô trabalhando muito, mas tá ótimo. Chega final de semana, eu consigo aproveitar, eu consigo... Ele, não, cara, não espera o final de semana. Aproveita todo dia, Aproveita compra todo um dia. vinho, toma com a sua esposa. Aí eu falei, não, deixa eu corrigir então. Eu já tô vivendo isso. Já. É que a gente fica tão assim, né? Acha Fica que tá, bitolado, isso, né? que tá trabalhando muitas horas, mas na verdade eu curto isso, eu escolhi isso. Eu saí de um ramo e entrei em outro para poder ter essa felicidade, né? Trabalhar com o que eu gosto e ter esses momentos durante o trabalho mesmo, né? E às vezes durante o dia, a semana, né? E das duas coisas também, que não impede você de no final de semana, muitas vezes, você se privar de alguma coisa, porque você tem uma semana mais cheia e você vai falar, não, vou Isso. pensar no meu trabalho essa semana aqui, Isso. quero ter uma performance melhor, vou me preparar para uma semana foda que eu vou ter aqui. Né? É isso mesmo. Porque as coisas têm que ser interligadas. O É trabalho e o... eu falei isso, E né? interligadas e separadas Na ao época com mesmo o Pedrinho, tempo. inclusive. Que não é né? legal também. Você falar, vou tirar um espaço com a minha esposa e ficar fazendo... agendando o pessoal. Ou então no domingo. Eu gosto muito de estudar, gosto de ler, muita coisa sobre trabalho também. Muitas vezes no final de semana eu tô lendo alguma coisa que vai trazer benefício para mim, muitas vezes profissional. Mas é um negócio que eu gosto de fazer. Então Isso, tô lá, vendo não é peso curso. nenhum, né? Não é um peso, né? É um Já me perguntaram propósito isso. para mim. As vezes que eu tirei férias, que foram poucas vezes na barbearia, a gente foi viajar e levou o celular. E a Michelle com a agenda na praia, agendando lá e mandando. Na época a gente não tinha o sistema ainda. E aí me perguntaram, pô, você consegue desligar quando você vai viajar? Eu falei, não, cara, pelo contrário. E aí eu confrontando, eu falei, eu levo o celular, a agenda. Nossa, cara, mas você não acha ruim? Cara, para mim é um privilégio se eu conseguir estar numa praia aproveitando, o que você falou, não é peso nenhum eu estar com uma agenda ali e organizando os clientes que vão ser atendidos pelos barbeiros que tá aqui na barbearia. Quanto tempo você vai usar? Isso, então não para mim que bom que eu estou conseguindo, né, ter esse momento de lazer. A agenda e estar pensando no trabalho, para mim não é um peso, né? Não Pelo é um contrário, peso, eu fico até feliz de poder estar nesse tempo aproveitando e conseguindo ainda conciliar, né? É muito legal isso aí, a gente conseguir conciliar o lazer com o trabalho, com a família, com os amigos, com tudo, né, que a gente quer fazer, tanto estudo, hobby. Se a gente consegue conciliar tudo isso ao mesmo tempo, é a fórmula de sucesso. Exatamente, é. No sucesso não tem fórmula, talvez esteja. Tenha, sim. Né? É isso mesmo. Tem uma fórmula que talvez seja essa. Não sei se é essa, porque dizem que não tem fórmula, né? Mas talvez seja a gente saber ter equilíbrio em todos os aspectos da nossa vida. Exatamente, né? E você, eu vejo que você tem. É legal, você cuida da sua família, você está lá o tempo todo, você tem uma turma de amigos legal, você está sempre estudando. Pô, quem vai lá no Diego lá, vai lá no como chama o seu espaço? Que você fala, sua bancada, né? A bancada. Vai na bancada do Diego lá, cara, tem diploma, né? Um monte de diploma. O cara estuda muito, ele aprende técnica nova, por mais que a técnica é tradicional, né? Às vezes tem que aprender coisa nova, né? Tem técnicas diferentes, né? Não existe as técnicas certas. Vários barbeiros, eles adquiriram umas técnicas diferentes. E esse conhecimento que eu fui buscar é justamente esse, para ver como que o cara faz o fade, como que é a divisão que ele... Às vezes é o mesmo processo que eu faço aqui, mas é uma dica que ele dá, muitos desses cursos que eu fui, é isso, sabe? É uma dica que o cara deu, eu coloquei em prática aqui em Boituva, na barbearia. É uma dica de um óleo, de uma toalha, de uma lâmina, coisas simples que às vezes você vê a pessoa executando ali, faz uma diferença, né? Faz, né? Mas fala aí de novo pra gente, de novo não, mas você comentou ali atrás sobre o Barber Poly. Barber Poly. O Barber Poly. O que é o Barber Poly e como que surgiu? O Barber Poly, como a profissão de barbeiro é muito antiga, o barbeiro antigamente ele fazia o papel do dentista e do médico. Ele extraía dente, ele
costurava. Desde quando essa profissão, assim, remete? Você Cara, sabe? eu acho que da década de 20 ali, eu acho que antes ainda. Eu acho que antes até. Porque no filme do Leonardo DiCaprio, aquele Gangues de Nova York, você assistiu? Não, não assisti. Não assistiu? Não. Assista, você vai curtir pra caramba esse filme. Ele tem um cara na cidade lá, porque são algumas gangues que são inimigas e tal. Tem um cara lá que é o amigo dele lá, tá na gangue dele, o cara mais forte da região ali, que é de Nova York, né? São 5 pontos que tem ali, e ele é de um ponto, e o cara mais forte de um dos pontos é um barbeiro. Tem um tacape desse tamanho, assim, e Gangues de Nova York acho que é datado de, sei lá, de 200, quase 150 anos atrás, eu acho. Cara, é 1800 bem e antigo. alguma coisa. Eu não sei de cor, assim, mas... E acho que tinha o Barber Pole na frente dele. Então, no começo era vermelho e branco, né? O branco simbolizava a asepsia e o vermelho o sangue, né? Porque os barbeiros, eles usavam umas ataduras antes e eles penduravam na frente da barbearia ali. Então, às vezes limpa as faixas, às vezes com sangue, e ficava o vermelho e o branco, que simbolizava a asepsia do branco e o vermelho do sangue. Antigamente, muitas pessoas não sabiam ler, né? Então, o símbolo da barbearia era esse poste, né? Olha lá, o Gabriel achou aqui pra gente, Olha ó. que legal. A primeira organização de barbeiros surgiu em 1906, 1096. 1096, é muito antigo. Cara, tem O 2000 20 já anos já quase, tava longe. quando o arcebispo proibiu a barba. E assim surgiu o barbeiro cirurgião e o barbeiro dentista, Olha lá, viu? que se espalharam por toda a Europa. Olha lá, meu. A primeira barbearia aqui, ó. Mais antiga do mundo, 1805. No início, a barbearia fabricava perucas para o rei Jorge III e outros membros da aristocracia britânica. Ó, 200 anos, a barbearia mais antiga do mundo, que possivelmente seja aberta ainda, né? Essa barbearia. Aquela no Reino Unido, a mais tradicional aí. Mas a profissão é datada de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás, quase. E depois Caramba. foi passado, né? Foi passado a profissão pro dentista e pro médico. Então o barbeiro começou a só cortar cabelo e fazer barba. Por isso o barbeiro, né? A essência do barbeiro vem da barba mesmo. Ele fazer barba e cortar cabelo também. Muita gente acha que o barbeiro só faz barba, né? No começo em Boituva, já teve amigos que falaram, pô, eu não vou lá porque eu não sabia que você cortava o cabelo, cara. Achava que barbeiro, porque remete à barba mesmo, né? Mas isso eles começaram a fazer só cabelo e barba depois que foi passado, né, a profissão do dentista, do médico. E essa simbologia do poste de barbeiro, entrou o azul depois. Entrou o azul, o branco e o vermelho. Então, a farmácia sempre teve o símbolo lá da farmácia. O advogado, né, a balança. E o barbeiro, o poste de barbeiro. Tem barbearia até hoje que não tem fachada, nada. Só tem o poste? Só tem o poste de barbeiro. Ah, que legal. Então, o cara, ele olha ali, ele já sabe. Pô, ali corta Ali o é cabelo e barbeiro. faz barba. É porque lá eu fiquei um ano na Inglaterra, né? Um tempo atrás, uns 20 anos atrás. E lá, diferente, na Europa, no geral, diferente do Brasil, você não pode fazer fachada enorme, escrito um monte de coisa grande e tal. Você só pode fazer um quadrinho, assim, pequenininho, tipo do tamanho dessa televisão aqui, lá em cima. E acho que muitas vezes eles usavam esse barber pole para identificar, né? Os lugares, do mesmo jeito que às vezes tabacaria colocava o índio lá na frente. Isso, é isso mesmo, O a pessoal simbologia, né? A simbologia do barbeiro, né? Muito legal essa tradição. E é legal você ter retomado isso aqui em Boituva, na região toda, trazer esse resgate aí do homem mesmo em geral, poder ir uma vez por semana, uma vez por mês na barbearia e tomar esse tempo, que não é um negócio rápido. A gente fica 1 hora lá, né? Fica 1 hora. Vocês acreditam? Ele ficou 1 hora fazendo minha barba, mano. 1 hora por cliente. 1 hora por cliente. A gente vai lá e passa espuma quente, passa um negócio para estimular, massagenzinha para estimular a pele, toalha na cara. E é uma necessidade, né? São coisas assim que, graças a Deus, né? O nosso ramo de atividade, ele sempre vai estar em ascensão, porque o homem ele precisa cortar o cabelo cresce e o homem precisa desse espaço, eu acho, assim, mais masculino, voltado com esses cuidados para a barba, com os produtos certos, com pessoas que têm barba, que conhecem, né? Então, eu acho que foi muito positivo, né,
os homens, no geral. Né? No geral, né? Eu tenho vontade de montar uma loja de masculino, sabe? Inclusive, tem umas pessoas que são referências para mim na internet, que eu tenho umas referências de loja, que tem em outras cidades, outros estados, inclusive, que tem lojas que são focadas em customer experience também, sabe? Experiência do cliente. Então, tipo, uma loja de roupa masculina com mesa de bilhar, com bar, um American bar legal, assim, às vezes com comida ali, eventualmente, para a pessoa comer alguma coisa, ou tomar alguma coisinha de vez em quando, se reunir ali também. Às vezes até, quem sabe a gente não faz uma parceria, colocar umas cadeiras de a gente faz o dia do noivo, né? A gente faz lá o dia do noivo, é um evento de sucesso também. Desde que abriu a barbearia, a gente faz. No primeiro ano já teve um amigo nosso que fez. O dia do noivo, o cara leva os padrinhos, ele leva o sogro, super legal. E eles bebem, e se diverte, corta o cabelo e sai dali para a cerimônia. Muitos falam isso, né? Muitos falam que essa experiência na barbearia cara só vai cortar o cabelo. Às vezes marca mais do que a festa, que o cara tem que dar atenção para muita gente, tá um pouco mais tenso. Ali não, ali ele tá só com os padrinhos, os amigos mais chegados ali, e num ambiente que tá fechado para eles, né? A gente fecha só para os caras. Você acredita? Eu casei agora, né, em outubro, e eu fui fazer a barba lá no Diego, no dia. Eu fiquei com medo de fazer o dia do noivo, rapaz. Juro, eu fiquei com medo. Os caras iam queimar a largada. Cara, porque meu casamento foi 9 horas da noite. E em outra cidade, foi em Araçoiaba. Cara, eu falei, se eu começar a beber meio-dia, eu ainda tomei 2 cervejinhas, mas não chamei ninguém pra ir lá. Se eu chamo os amigos pra ir lá, cara, a gente ia sair de lá, minha mulher já não tava em casa, tava em outro lugar, já tava lá. Ia esquecer que ia casar. Né? Ia esquecer que ia casar, eu ia chegar à noite lá, breaco no casamento, ela ia ficar muito brava. Mas ela falou, meu, não beba. No dia eu falei, não, vou tomar só uma cervejinha, dar uma relaxada e tal. Não beba. No final das contas, tomei, foi tudo tranquilo. Mas vou confessar pra você que eu fiquei com medo, porque a gente já vê, né? Tem vídeo cacetada no Faustão, que a gente vê o noivo caindo no altar lá, ou então fazendo maluquice no casamento, porque fica bebendo desde as 10 horas da manhã. Daí vai casar à noite, meia-noite, tá? A gente já fez dia do noivo que foi de manhã, cara. A gente preparou um café da manhã pro noivo e pros padrinhos, e os caras começaram a beber cedo já. Não quiseram nem saber de fruta, nada. Dá uma cerveja aí. Mas é isso aí, né, cara? E me fala sobre os seus projetos novos. Aí tem alguma coisa em mente? Alguma coisa que você está fazendo aí para 2000? Estamos começando o ano, né? Janeiro é o mês dos projetos. Tem muitos projetos. Muitos não, mas tem alguns sim, mas está em andamento ainda. Ainda não está nada fechado, né? Mas eu pretendo sim. A gente tem algumas ideias novas, assim, inclusive outro empreendimento. Mas, por enquanto... vamos ficar em off. Vamos deixar em off aí. Acompanhe as redes sociais do Diego. Isso. Fala aí pra gente onde a gente te encontra nas redes sociais, seus Instagrams. San Diego Barbershop, tudo junto. San Diego Barbershop no Instagram. Facebook, o nosso WhatsApp também tá na bio lá. Esse agendamento online no trinks.com com K. Trinks. Tem lá na bio também? No link? Esse, se você pesquisar no Google, tem também, mas no Google trinks.com, colocar San Diego lá, você já... Legal. É essa plataforma que a gente usa de agendamento online. Isso aí. Legal. E o seu particular? Diego Guilhermino. Diego, é aberto ou fechado? É aberto. É aberto? É aberto, sim. E o da Bike? Bike Brisa. Bike Brisa. Aí na Bike Brisa, no meu pessoal, eu sempre posto, né? Os rolês de bike, esse lifestyle de carro antigo, minha família. Bem bacana para quem quiser cortar o cabelo com o Diego, que não é só barba, tá? Cabelo, barba, bigode. Isso aí. Tomar uma cerveja lá. É isso. San Diego. Eu vou estar lá toda semana, porque a gente está fazendo uma parceria aqui com o Clearcast, nosso novo parceiro publicitário aqui, San Diego Barbershop. Tamo junto. E eu vou mostrar um pouco mais para vocês aí do empreendimento deles. E obrigado, cara, por ter participado aqui com a gente. Só que antes eu queria até falar sobre o espaço publicitário. A gente ainda tem mais espaços publicitários, hein? Quem tiver interessado, entre em contato comigo. Hoje, inclusive, comentei com o Gabriel, a gente já tem mais um aí para a semana que vem. Mas a gente vai ter mais espaços. Quem quiser, entre em contato comigo, com o Gabriel, com o Dê Um Tudo Produções, aqui no Instagram do Clearcast, no meu pessoal, que a gente
arruma aí a parada. Valeu, Cara, Gabriel. Um grande abraço pro Gabriel. O Gabriel aqui tá sempre Conheço aqui. ele há um tempo já, um cara muito gente boa. Eu tava falando antes de você chegar aqui que ele domina, né? De imagem, som. Ele já gravou, na época, TV Boituva, né? Eu gravei com o Pedrinho, Café Empreendedor. Ah, você gravou lá já? É. Pedrinho teve aqui semana passada, Então, né? cara. Semana retrasada. E Gabriel, super gente boa. Valeu, Gabriel. E o Gabriel manda muito bem. Inclusive, outro dia tava um pessoal que assiste o podcast, que assistiu de ontem, inclusive, falou assim, o seu copo, você começa a falar, ele tá vazio. Daí, de repente, ele tá cheio. Como que você faz, cara? Olha, o Gabriel aqui, que ele pega, ele joga a câmera pro outro convidado, pro Diego. Daí o Diego tá falando, enquanto ele tá falando, ele vem e pega meu copo de água aqui. Sabe enche. muito, sabe Daí ele muito. vem daí ele joga a câmera pra mim, pega o copo do Diego, enche o copo de água. Mas tá aqui, sempre na contenção, aqui, ajudando na produção, para viabilizar o podcast. Não só o Clearcast, como o Como Pode, o De Um Tudo, Sem Vergonha Cast, das meninas, muito legal. E tem outros podcasts que estão por vir aqui, né? Tem alguns projetos aqui agora para... Oi? Já passaram mais de 15 podcasts aqui na produtora. Legal, da De legal. Um Tudo Tá de Produções. parabéns, o espaço Muito sensacional. legal. E a gente vai dar uma mexida nesse espaço esse ano, né? Vamos dar uma modificada no formato aqui do Clearcast para 2023. A gente estava conversando sobre isso. Aguardem novidades. É isso, Aguardem novidades. O suspense é muito legal, né? Suspense vende bem, né? É muito bom, É né? muito bom. A galera fica esperando, né? Então, todos os nossos podcasts vão ao ar, cada episódio semanal, às terças-feiras, às 19 horas. Todas as semanas convidados novos, todas as semanas empreendedores ou profissionais de áreas que são de interesse de empreendedores para a gente falar sobre negócios, podcast totalmente focado nessa área. Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui. Eu que agradeço, Luciano. Valeu mesmo, cara. Muito obrigado. Obrigado eu. Tô muito feliz de estar aqui. Foi muito legal o bate-papo, muito leve, gostoso. Papo super Você produtivo. manja demais, cara. Você que manja, cara. As empresas vão ser muito gratas a você. Vale, eu espero poder contribuir Com isso. certeza. Porque eu sei que comigo contribui. Para mim, o Clearcast contribui muito. Porque toda semana é como se eu estivesse fazendo uma mentoria com alguém diferente de diferentes áreas, cara. Conheço muita coisa nova, aprendo muita coisa diferente. Então, eu encaro o Clearcast como uma evolução e um propósito de poder levar essa evolução também para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Com certeza. O Gabriel também. O Gabriel, ele fica lá com o caderninho dele lá. A gente está falando, ele está anotando coisas novas, coisas que a gente aprende aqui. Acho super legal, super válido. Eu espero que as pessoas que assistam a gente também tenham essa oportunidade, essa atitude de estar assistindo, não só como entretenimento, que eu acho que é legal a gente passar o entretenimento também, mas como um conteúdo relevante. Agregar, né, também. É um conteúdo que seja relevante para a audiência. Então, brigadão. Tamo Eu junto. queria agradecer todo mundo que assistiu o episódio. Lembrando de novo que todas as semanas, às 19 horas, a gente tem um episódio novo. Esse episódio aqui foi muito legal ter gravado com o Diego. Então, muito obrigado e até semana que vem. Valeu. Valeu, valeu, valeu.